Domênicos Theotokópoulos, mais conhecido como El Greco, nasceu em 1541 na ilha de Creta, que na época fazia parte da República de Veneza. Sua cidade natal, Cândia, atual Heraclião, era um centro comercial e cultural importante no Mediterrâneo, influenciado tanto pela tradição bizantina quanto pelo Renascimento italiano. Desde cedo, El Greco teve contato com a arte religiosa ortodoxa, cuja estética marcaria profundamente sua produção artística posterior. A formação inicial do jovem Domênicos ocorreu dentro da tradição pictórica bizantina, caracterizada pelo uso de ícones, cores fortes e representações estilizadas das figuras sagradas. Essa fase foi fundamental para a consolidação de sua identidade artística, pois, mesmo após absorver influências ocidentais, ele manteve aspectos desse estilo ao longo de sua carreira. É provável que tenha recebido treinamento em um dos numerosos ateliês de Cândia, onde os artistas criavam ícones religiosos tanto para igrejas ortodoxas quanto para clientes católicos. Além da pintura, há indícios de que o Greco tenha se interessado por outras áreas do conhecimento, como literatura e filosofia. Em Creta, circulavam obras clássicas e textos de pensadores renascentistas, o que pode ter despertado seu interesse por questões intelectuais que mais tarde influenciariam sua abordagem artística. Seu domínio da língua grega e sua familiaridade com o latim sugerem que ele recebeu uma educação relativamente avançada para os padrões da época. Na época em que viveu em Creta, o Renascimento já havia se espalhado por diversas regiões da Europa, e os artistas buscavam inovar ao combinar técnicas tradicionais com novas formas de expressão. No entanto, a ilha ainda mantinha uma forte tradição medieval na pintura, e os artistas locais tinham pouco contato direto com as inovações que ocorriam na Itália. Isso pode ter sido um dos fatores que motivaram El Greco a deixar sua terra natal e buscar aprimoramento em outros centros artísticos. O desejo de aperfeiçoamento técnico e a busca por novas oportunidades levaram Domênicos a partir de Creta por volta de 1567, rumo a Veneza, o principal centro artístico da República Veneziana. Naquele período, Veneza era uma cidade próspera e cosmopolita, onde mestres como Tiziano, Tintoretto e Veronese revolucionavam a pintura com novas técnicas de cor, perspectiva e composição. Para um jovem artista ambicioso, esse era o ambiente ideal para expandir seus horizontes e se integrar ao mundo artístico europeu. Embora não haja registros detalhados sobre sua decisão de partir, é provável que o Greco tenha conseguido apoio de mercadores ou patronos locais que viam em seu talento uma oportunidade de investimento. Muitos artistas cretenses já haviam feito essa transição, aproveitando a conexão cultural e comercial entre Creta e Veneza. Assim, sua mudança não foi um ato isolado, mas parte de um fluxo maior de artistas em busca de reconhecimento. A chegada a Veneza representou um ponto de virada em sua trajetória. Lá, ele teve acesso direto à pintura renascentista italiana, que se distanciava da rigidez da arte bizantina e explorava maior naturalismo, luz e profundidade. Essa nova fase de aprendizado permitiu que Domênicos combinasse os conhecimentos adquiridos em Creta com as inovações técnicas que observava nos grandes mestres italianos. Esse encontro de culturas e estilos ajudaria a definir a singularidade de sua obra no futuro. Apesar da influência que receberia da arte italiana, é importante ressaltar que o Greco nunca abandonou completamente suas raízes. Seu uso expressivo da cor e suas figuras estilizadas permaneceram elementos constantes em seu trabalho, demonstrando que sua formação inicial deixou marcas profundas em sua visão artística. Esse aspecto diferenciaria suas obras das de outros artistas da época e contribuiria para sua identidade inconfundível. O primeiro capítulo da vida de El Greco, portanto, foi marcado por um aprendizado sólido dentro da tradição bizantina e por uma inquietação que o impulsionou a buscar novos caminhos na arte. Creta lhe ofereceu as bases técnicas e culturais, mas seu talento exigia um ambiente mais dinâmico e inovador, o que o levou a embarcar em uma jornada que transformaria sua trajetória. Ao chegar a Veneza por volta de 1567, Domênicos Theotokópoulos encontrou uma cidade vibrante, repleta de oportunidades e efervescência artística. Sob o domínio da República de Veneza, a cidade era um dos principais centros culturais e comerciais da Europa, atraindo artistas, intelectuais e comerciantes de diversas partes do mundo. A pintura veneziana, conhecida por seu uso inovador da cor e pelo domínio da técnica do sfumato, contrastava fortemente com a rigidez da tradição bizantina que ele havia conhecido em Creta.
Esse novo ambiente transformaria profundamente sua abordagem artística. O contato com mestres renascentistas italianos foi determinante para o desenvolvimento de seu estilo. Embora não existam registros formais sobre seu aprendizado, há indícios de que o Greco trabalhou no ateliê de Tiziano, um dos maiores pintores do século XVI. Tiziano era famoso por seu uso expressivo da cor e pela pincelada solta, elementos que se tornariam marcas registradas na obra de El Greco. Além disso, a influência de artistas como Tintoretto e Veronese, que exploravam a composição dinâmica e o uso dramático da luz, pode ser observada nas pinturas que Domênicos produziria posteriormente. Durante sua permanência em Veneza, El Greco começou a se afastar das convenções rígidas da pintura bizantina e a adotar um estilo mais livre e expressivo. Ele aprendeu a utilizar o chiaroscuro, técnica que explora o contraste entre luz e sombra para criar volume e profundidade. Também passou a empregar composições mais ousadas, com figuras em movimento e perspectivas incomuns, rompendo com a frontalidade estática típica dos ícones cretenses. A adaptação ao estilo renascentista veneziano não ocorreu sem desafios. A pintura italiana valorizava a anatomia detalhada e a representação realista do corpo humano, algo que diferia bastante da tradição pictórica bizantina. El Greco teve que aprender a representar a figura humana com maior naturalismo, estudando a proporção e o movimento do corpo. Esse processo de assimilação e transformação seria essencial para a consolidação de sua identidade artística. Além da formação técnica, sua estadia em Veneza proporcionou contato com círculos intelectuais e filosóficos. A cidade era um importante centro de pensamento humanista, e os artistas frequentemente interagiam com escritores, matemáticos e teólogos. Esse ambiente estimulante ampliou os horizontes de El Greco e influenciou a dimensão espiritual e simbólica de suas obras. Ele passou a enxergar a pintura não apenas como um ofício, mas como um meio de expressar ideias e emoções mais profundas. Apesar das oportunidades oferecidas por Veneza, El Greco parece ter sentido a necessidade de buscar novos desafios. A cidade, embora rica em tradições artísticas, já contava com uma grande concorrência entre pintores estabelecidos. Além disso, seu temperamento ambicioso e sua busca por reconhecimento o impulsionavam a explorar outras possibilidades. Roma, a capital do mundo cristão e um dos centros artísticos mais prestigiados da época, surgiu como próximo destino lógico em sua jornada. Por volta de 1570, El Greco partiu para Roma, levando consigo a bagagem técnica e estilística adquirida em Veneza. Sua chegada à cidade marcou uma nova fase de aprendizado e experimentação. Diferente da escola veneziana, que privilegiava a cor e a expressividade, a arte romana era influenciada pelo classicismo de Michelangelo e Rafael, enfatizando a estrutura e o desenho rigoroso. Esse contraste obrigaria El Greco a repensar sua abordagem e a enfrentar novos desafios estilísticos. Um dos aspectos mais notáveis de sua passagem pela Itália foi sua capacidade de absorver influências sem perder sua individualidade artística. Enquanto muitos pintores simplesmente adotavam os estilos dominantes, El Greco reinterpretava as técnicas e os conceitos aprendidos, criando uma linguagem visual única. Ele não apenas dominava os princípios do Renascimento, mas também começava a transformá-los de acordo com sua visão pessoal. Outro fator importante foi sua crescente confiança em seu próprio talento. Durante seu tempo na Itália, ele começou a se manifestar de maneira mais assertiva sobre sua arte, chegando até a criticar Michelangelo, uma figura reverenciada na época. Esse comportamento revelava não apenas sua ambição, mas também sua convicção de que a arte poderia seguir caminhos diferentes dos preceitos clássicos estabelecidos. A chegada de El Greco a Roma, por volta de 1570, representou um novo desafio e uma oportunidade de expandir ainda mais sua visão artística. A cidade, que era o coração da cristandade e um dos centros mais importantes do Renascimento, oferecia um ambiente repleto de arte, cultura e disputas intelectuais. Roma havia sido o lar de mestres como Rafael e Michelangelo, cujas obras definiam os padrões artísticos da época. No entanto, o cenário artístico romano estava em transformação, e El Greco encontrou na cidade tanto inspiração quanto resistência. A pintura renascentista já havia atingido seu auge e começava a dar lugar ao maneirismo, um movimento que rejeitava o equilíbrio e a harmonia clássicos em favor de composições mais dinâmicas, cores vibrantes e figuras alongadas.
Esse estilo, que surgira como uma resposta à grandiosidade do Alto Renascimento, explorava a expressividade e o dramatismo da arte. Foi nesse contexto que o Greco começou a consolidar sua própria identidade artística, incorporando elementos maneiristas às técnicas que aprenderá em Veneza. Ao chegar a Roma, o Greco recebeu a proteção do cardeal Alessandro Farnese, um dos maiores patronos das artes na época. A influência do cardeal o colocou em contato com intelectuais, teólogos e outros artistas, permitindo que ele tivesse acesso a uma vasta rede de conhecimento e oportunidades. Durante esse período, ele frequentou a prestigiada biblioteca do Palazzo Farnese, onde teve contato com tratados de arte e filosofia que aprofundaram sua visão estética. A presença de El Greco na cidade, no entanto, não passou despercebida por seus contemporâneos. Apesar de seu talento evidente, ele era visto como um estrangeiro e enfrentava dificuldades para se firmar entre os artistas locais. Seu estilo, ainda em evolução, começava a destoar das tendências dominantes, e sua personalidade forte o levava a entrar em conflito com figuras influentes. Ele criticava abertamente Michelangelo, afirmando que suas representações eram exageradas e que poderiam ser melhoradas. Essa ousadia foi mal recebida, pois Michelangelo era amplamente reverenciado como um gênio indiscutível da arte. Além das dificuldades em se adaptar ao meio artístico romano, El Greco começou a desenvolver um interesse crescente pela dimensão espiritual da pintura. O maneirismo, com sua tendência ao exagero e à distorção das formas, lhe permitia expressar um senso de transcendência e misticismo que se tornaria essencial em sua obra. Suas figuras alongadas, muitas vezes envoltas em atmosferas surreais, não buscavam apenas a representação física da realidade, mas também um significado simbólico e espiritual mais profundo. Apesar de seu envolvimento com o maneirismo, El Greco nunca se submeteu inteiramente às convenções do movimento. Enquanto outros artistas maneiristas exploravam a complexidade técnica e o virtuosismo por si só, ele utilizava esses elementos para criar uma linguagem visual própria, que servisse aos propósitos emocionais e religiosos de suas obras. Seu uso inovador da cor, por exemplo, não seguia as regras tradicionais da perspectiva atmosférica, mas sim um esquema cromático que evocava sentimentos e espiritualidade. Com o passar do tempo, Roma deixou de ser um ambiente favorável para El Greco. A cidade estava saturada de artistas em busca de reconhecimento, e sua recusa em se submeter às normas estabelecidas dificultava sua aceitação. Ele não conseguiu obter grandes encomendas, e embora tenha conquistado alguns admiradores, sua permanência na cidade começou a parecer insustentável. Diante desse cenário, El Greco começou a considerar novas possibilidades. A Espanha emergia como um novo centro de produção artística, impulsionado pelo poderio do Império Espanhol e pela Contra-Reforma, que demandava uma arte religiosa impactante. Toledo, em particular, era um importante centro religioso e intelectual, onde a arte desempenhava um papel fundamental na reafirmação da fé católica. Esse contexto parecia ideal para um artista que buscava expressar sua visão espiritual através da pintura. A decisão de deixar Roma e seguir para a Espanha foi um passo crucial em sua trajetória. Em busca de um ambiente mais receptivo ao seu estilo singular, El Greco preparava-se para iniciar a fase mais produtiva de sua carreira. Seu período na Itália havia sido essencial para sua formação, mas era na Espanha que ele encontraria o cenário perfeito para consolidar sua identidade artística e alcançar o reconhecimento que tanto almejava. Com isso, em meados da década de 1570, El Greco partiu para um novo destino. Sua jornada até então havia sido marcada por desafios, aprendizado e evolução, mas sua verdadeira consagração ainda estava por vir. A decisão de El Greco de partir para a Espanha marcou um novo capítulo em sua trajetória artística e pessoal. Depois de anos absorvendo as influências do Renascimento veneziano e do maneirismo romano, ele sentiu a necessidade de buscar um ambiente onde pudesse afirmar plenamente sua identidade artística. A Espanha, naquele momento, emergia como um dos maiores centros do catolicismo europeu, impulsionada pela Contra-Reforma e pela expansão do Império Espanhol. Era um território fértil para um pintor que buscava representar a espiritualidade e a intensidade religiosa por meio de sua arte. Ao chegar à Espanha, por volta de 1576, El Greco seguiu para Madrid, a capital do Império e residência da corte do rei Filipe II.
Ele esperava conquistar o favor real e conseguir importantes encomendas para o recém-construído mosteiro de São Lourenço de El Escorial, um dos mais ambiciosos projetos arquitetônicos da época. O mosteiro, encomendado pelo próprio Filipe II, simbolizava o poder e a devoção religiosa da monarquia espanhola, e muitos artistas renomados competiam por um lugar entre seus decoradores oficiais. O rei Filipe II tinha uma visão muito específica sobre a arte sacra. Ele valorizava a clareza das composições, a sobriedade e o realismo, características que atendiam às diretrizes da Contra-Reforma, que buscava uma arte didática e emocionalmente impactante. El Greco, com seu estilo já inclinado ao espiritualismo e ao uso expressivo da cor e da forma, acreditava que poderia atender a essas exigências, mas seu primeiro contato com a corte não foi tão bem-sucedido quanto esperava. Para testar seu talento, Filipe II encomendou a El Greco a pintura O Martírio de São Maurício, uma obra destinada ao El Escorial. Nessa composição, o pintor aplicou as técnicas e conceitos que havia desenvolvido ao longo dos anos, criando uma cena intensa e repleta de figuras alongadas e expressões dramáticas. No entanto, a recepção não foi a esperada. O rei considerou a obra inadequada para a função litúrgica, pois, em sua visão, a dramaticidade e o caráter estilizado da composição desviavam a atenção da mensagem religiosa central. Essa rejeição representou um duro golpe para as ambições de El Greco na corte espanhola. Sem o apoio direto do monarca, suas chances de se tornar pintor oficial do rei diminuíram drasticamente. No entanto, essa dificuldade não impediu que ele encontrasse outro caminho para se estabelecer na Espanha. Em vez de permanecer em Madrid, ele se dirigiu para Toledo, uma cidade que se tornaria o epicentro de sua carreira e onde sua arte seria verdadeiramente reconhecida. Toledo, naquela época, era um dos principais centros religiosos e culturais da Espanha. A cidade havia sido capital do reino antes da ascensão de Madrid e ainda mantinha grande prestígio como sede do arcebispado e centro intelectual da Igreja. Diferente da corte, Toledo oferecia um ambiente mais receptivo à individualidade artística de El Greco. Ali, ele encontrou patronos dispostos a investir em sua arte e igrejas que encomendavam pinturas para adornar seus altares. O estilo inovador do pintor, que havia causado estranhamento na corte, encontrou admiradores em Toledo. Sua abordagem expressiva e mística correspondia à religiosidade intensa que permeava a cidade, e suas representações de santos e figuras bíblicas refletiam um fervor espiritual que ressoava com o público local. Em pouco tempo, ele estabeleceu um ateliê próspero e começou a receber encomendas de importantes instituições e membros da aristocracia toledana. Em Toledo, El Greco também desenvolveu uma nova visão sobre sua arte. Ele percebeu que não precisava se conformar às exigências da corte para alcançar sucesso e reconhecimento. Em vez de adaptar seu estilo para atender às expectativas convencionais, ele passou a explorar ainda mais sua originalidade, enfatizando o alongamento das figuras, o uso expressivo da luz e da cor e a atmosfera quase sobrenatural de suas composições. Essa ousadia artística, longe de afastá-lo de seus clientes, tornou-se um diferencial que o destacava dos outros pintores da época. A mudança para Toledo foi um momento decisivo na carreira de El Greco. Se em Madrid ele havia enfrentado resistência, na nova cidade ele encontrou o cenário ideal para consolidar sua obra e desenvolver plenamente sua identidade artística. Os anos seguintes seriam marcados pela criação de algumas de suas obras mais icônicas, que garantiriam seu lugar na história da arte. Ao se estabelecer em Toledo, El Greco encontrou o cenário ideal para consolidar sua identidade artística e alcançar o reconhecimento que lhe escapara na corte espanhola. Diferente de Madrid, onde predominava a rigidez das diretrizes da Contra-Reforma e o gosto austero de Filipe II, Toledo oferecia um ambiente culturalmente dinâmico, impregnado de espiritualidade e fervor religioso. A cidade, com sua arquitetura medieval e atmosfera mística, proporcionou a inspiração perfeita para que El Greco desenvolvesse plenamente seu estilo singular. A primeira grande oportunidade do pintor em Toledo surgiu quando recebeu a encomenda para criar o Despojamento de Cristo, de 1577 a 1579, uma das obras que marcariam sua ascensão na cidade. Nessa pintura, ele já demonstra características essenciais de sua arte, como o uso intenso da cor, a disposição vertical das figuras e a dramaticidade das expressões. A obra gerou controvérsias, pois o clero local questionou a inclusão de personagens secundários em posições que pareciam ter maior destaque do que a figura de Cristo.
Apesar das críticas, a pintura consolidou sua reputação e lhe garantiu novas encomendas. A partir desse momento, El Greco passou a receber contratos importantes, principalmente de igrejas e confrarias religiosas. Uma de suas obras mais notáveis desse período é o Enterro do Conde de Orgaz, de 1586 a 1588, considerada um dos maiores expoentes da pintura maneirista. A composição da obra revela sua genialidade ao unir a dimensão terrena e a celestial em uma única cena, utilizando o contraste entre luz e sombra para criar uma atmosfera mística. O realismo das figuras na parte inferior da tela, contrastando com a transcendência das figuras no céu, exemplifica sua capacidade de equilibrar o material e o espiritual de maneira única. O reconhecimento artístico em Toledo permitiu que El Greco estruturasse um ateliê produtivo, onde trabalhou com diversos assistentes e discípulos. Seu estúdio tornou-se um dos mais ativos da cidade, e ele passou a receber diversas encomendas para igrejas, conventos e nobres que desejavam obras religiosas de impacto. Embora contasse com assistentes para auxiliar na execução das encomendas, as composições e os elementos principais das obras sempre refletiam sua visão pessoal, garantindo a singularidade de cada pintura. Outro aspecto notável de sua permanência em Toledo foi seu aprofundamento na relação entre arte e espiritualidade. Ao longo dos anos, seu estilo tornou-se cada vez mais introspectivo e expressivo, com figuras alongadas, gestos dramáticos e cores vibrantes que pareciam irradiar luz própria. Essa evolução pode ser observada em obras como a Visão de São João e a Anunciação, nas quais as formas quase etéreas e a ausência de um realismo convencional conferem um caráter transcendental à composição. Além da pintura, El Greco demonstrava grande interesse por arquitetura e escultura. Ele acreditava que a arte deveria ser uma síntese de várias disciplinas e chegou a propor projetos arquitetônicos para igrejas e edifícios em Toledo. No entanto, essas ambições nunca se concretizaram plenamente, pois sua reputação estava mais solidificada como pintor do que como arquiteto. Mesmo assim, suas ideias inovadoras mostram que sua visão artística ia além das telas, buscando transformar o espaço ao seu redor em uma manifestação estética e espiritual. A longevidade de sua permanência em Toledo também se deve ao fato de que a cidade lhe proporcionava uma clientela fiel e constante. Enquanto na corte de Madrid a arte era frequentemente influenciada por modismos e exigências políticas, em Toledo a demanda por pinturas religiosas se mantinha estável, permitindo que o Greco continuasse produzindo obras alinhadas à sua visão pessoal. Além disso, a cidade oferecia um ambiente mais receptivo ao seu caráter forte e independente, algo que havia lhe causado dificuldades em Veneza e Roma. Embora tenha conquistado grande reconhecimento local, El Greco nunca recebeu o status de pintor oficial do rei, nem conseguiu o mesmo prestígio de outros mestres de sua época, como Velázquez e Rubens. No entanto, isso não o impediu de criar um legado único. Sua arte, muitas vezes incompreendida por seus contemporâneos, transcendeu as convenções estilísticas do período e antecipou tendências que seriam exploradas séculos depois, como o expressionismo e o surrealismo. Ao longo de sua trajetória em Toledo, El Greco demonstrou uma resiliência notável. Ele transformou obstáculos em oportunidades e usou a rejeição da corte como um impulso para criar uma obra profundamente original. Seu isolamento artístico, longe dos grandes centros italianos e da influência direta da realeza espanhola, permitiu que ele se aprofundasse em sua experimentação estilística sem as limitações impostas por um mercado de arte mais convencional. O contexto religioso do final do século XVI exerceu uma influência determinante sobre a obra de El Greco. A Espanha, assim como grande parte da Europa, vivia um período de intensa transformação religiosa, impulsionado pela Contra-Reforma. Esse movimento, liderado pela Igreja Católica em resposta à Reforma Protestante, buscava reafirmar a fé católica por meio de uma arte que fosse didática, emocionalmente envolvente e espiritualmente inspiradora. Foi nesse ambiente que El Greco encontrou a oportunidade de consolidar sua arte como um instrumento poderoso de devoção e transcendência. Diferente dos artistas do Renascimento, que muitas vezes equilibravam a temática religiosa com a celebração da beleza humana e da razão, El Greco mergulhou na espiritualidade de forma intensa. Suas obras não buscavam apenas representar cenas bíblicas ou santos de maneira realista, mas transmitir uma experiência mística ao espectador.
Esse efeito foi amplificado por seu estilo singular, que desafiava as normas tradicionais da pintura ao apresentar figuras alongadas, gestos expressivos e uma luz que parecia irradiar de dentro das próprias personagens. A Contra-Reforma exigia que a arte fosse acessível e clara para os fiéis, reforçando os dogmas da Igreja e despertando a devoção. Isso levou muitos artistas a adotarem um estilo mais realista e direto, capaz de emocionar e convencer os espectadores. No entanto, El Greco seguiu um caminho diferente. Em vez de buscar a clareza absoluta, ele optou por uma linguagem visual que transcendia o realismo, criando composições que evocavam o êxtase e a espiritualidade por meio da distorção das formas e do uso intenso da cor. Essa abordagem o diferenciava de seus contemporâneos e o tornava um pintor singular dentro do contexto da arte sacra. Obras como A Ressurreição de Cristo e A Imaculada Conceição exemplificam essa fusão entre a teologia da Contra-Reforma e o estilo inovador do artista. Nessas pinturas, as figuras parecem levitar, os gestos são carregados de emoção e a paleta de cores intensas cria um efeito quase sobrenatural. O céu e a terra não são apresentados de maneira convencional, mas sim como espaços interligados por meio da luz e da composição dinâmica. Dessa forma, El Greco não apenas ilustrava os temas religiosos, mas transformava suas pinturas em experiências visuais de fé. A intensidade espiritual das obras de El Greco também pode ser observada na forma como ele representava os santos e os personagens bíblicos. Em vez de figuras idealizadas e harmoniosas, como era comum no Renascimento, ele lhes conferia expressões intensas e olhares penetrantes, muitas vezes voltados para o alto, em um gesto de contemplação ou êxtase. Essa representação reforçava a ideia de que a fé era algo que transcendia o mundo físico e se manifestava de maneira quase inatingível. Outro aspecto fundamental de sua pintura era o uso expressivo da luz. Diferente dos mestres renascentistas, que utilizavam a luz para criar volume e tridimensionalidade, El Greco a empregava de maneira simbólica. Em muitas de suas obras, a iluminação não parece ter uma fonte física específica, mas sim emanar das figuras divinas ou do próprio fundo da composição. Esse efeito não apenas aumentava o impacto dramático da cena, mas também reforçava a ideia de uma presença divina que iluminava o mundo dos homens. Apesar de sua adesão ao espírito da Contra-Reforma, El Greco nunca se submeteu inteiramente às diretrizes artísticas impostas pela Igreja. Ele interpretava os preceitos da época à sua maneira, criando um estilo que, embora atendesse às demandas religiosas, desafiava as normas estéticas convencionais. Isso fez com que algumas de suas obras fossem mal compreendidas por seus contemporâneos, especialmente aquelas que pareciam excessivamente estilizadas ou distantes do realismo esperado para a arte sacra. Ainda assim, a receptividade à sua arte em Toledo demonstrava que sua abordagem encontrava ressonância em determinados círculos religiosos e intelectuais. A cidade, marcada por uma forte tradição espiritual e mística, oferecia um público que valorizava a sua capacidade de expressar a transcendência por meio da pintura. Assim, suas obras passaram a adornar altares e capelas, tornando-se parte fundamental da iconografia religiosa espanhola. A relação entre El Greco e a Contra-Reforma também pode ser analisada em um contexto mais amplo. Enquanto muitos artistas buscavam responder às exigências da Igreja com composições claras e narrativas diretas, ele se destacou ao explorar os limites da representação religiosa. Sua obra, carregada de simbolismo e emoção, não apenas atendia à necessidade de reafirmação da fé, mas também introduzia uma dimensão subjetiva e pessoal, algo incomum para a arte sacra da época. O sucesso de El Greco em Toledo permitiu que ele estruturasse um ateliê produtivo e influente, que se tornaria um dos mais respeitados da Espanha no final do século XVI e início do século XVII. A organização de seu ateliê era essencial para atender a crescente demanda por suas obras, especialmente de instituições religiosas que encomendavam grandes retábulos e pinturas devocionais. Essa estrutura permitia não apenas a produção em larga escala, mas também a transmissão de sua visão artística a uma nova geração de pintores. Ao contrário de muitos mestres do Renascimento, que frequentemente treinavam discípulos para reproduzir suas técnicas com precisão, El Greco mantinha um envolvimento ativo em suas composições. Ele delegava partes menos centrais das obras a seus assistentes, mas sempre supervisionava a execução dos elementos mais importantes, como os rostos e os gestos das figuras. Esse controle rigoroso garantia que suas pinturas mantivessem a intensidade emocional e a expressividade que eram suas marcas registradas.
O ateliê de El Greco não se limitava apenas à pintura. Ele também se interessava por outras formas de arte, incluindo arquitetura e escultura. Embora sua reputação como arquiteto nunca tenha se igualado à de sua pintura, há registros de que ele elaborou projetos arquitetônicos e que seu ateliê produziu ornamentos esculpidos para igrejas e edifícios religiosos. Essa abordagem multidisciplinar demonstra sua visão ampliada da arte como um meio de transformar espaços e transmitir espiritualidade por meio de diferentes linguagens visuais. Entre os discípulos mais importantes que passaram por seu ateliê, destaca-se seu próprio filho, Jorge Manuel Teotocópuli. Nascido em Toledo, Jorge Manuel seguiu os passos do pai, tornando-se pintor e arquiteto. Embora tenha herdado parte do estilo de El Greco, seu trabalho não possuía a mesma intensidade e originalidade. Ainda assim, ele desempenhou um papel fundamental na continuidade do ateliê após a morte do mestre, garantindo que sua influência se perpetuasse por mais algumas décadas. O método de ensino de El Greco não se restringia apenas à técnica pictórica, mas também envolvia um aprofundamento teórico. Ele mantinha contato com círculos intelectuais de Toledo e demonstrava grande interesse por filosofia e literatura. Há indícios de que ele se envolvia em discussões sobre estética e teoria da arte, o que influenciava a formação de seus discípulos e colaboradores. Sua abordagem enfatizava a importância da imaginação e da expressão emocional, conceitos que se tornariam fundamentais para a evolução da arte ocidental. Outro aspecto relevante de seu ateliê era a produção de réplicas e variações de suas próprias obras. Devido à alta demanda, algumas pinturas eram reproduzidas com pequenas modificações, muitas vezes pelos assistentes, mas sempre sob sua supervisão. Isso explica a existência de diferentes versões de composições icônicas, como a Imaculada Conceição e São Francisco em Oração. Esse processo permitia que sua arte alcançasse um público mais amplo, ampliando sua influência no cenário artístico espanhol. Apesar da eficiência de seu ateliê, El Greco nunca se tornou um pintor que seguia as tendências da época para agradar a um público maior. Ao contrário de outros artistas que adaptavam seu estilo às preferências da corte ou das grandes instituições, ele permaneceu fiel à sua visão artística até o fim da vida. Essa fidelidade resultou em uma clientela mais restrita, mas extremamente leal, composta principalmente por religiosos, membros da aristocracia toledana e colecionadores que apreciavam sua abordagem única. A estrutura de seu ateliê também refletia sua preocupação com a durabilidade de sua arte. Ele selecionava materiais de alta qualidade e adotava técnicas que garantiam a longevidade de suas pinturas. Seu conhecimento sobre pigmentos e processos de secagem era notável, o que contribuiu para a preservação de muitas de suas obras ao longo dos séculos. Essa preocupação demonstra seu compromisso não apenas com a expressão artística, mas também com a perenidade de seu legado. Com o passar dos anos, a influência do ateliê de El Greco começou a se expandir para além de Toledo. Alguns de seus discípulos levaram elementos de seu estilo para outras regiões da Espanha, embora poucos tenham conseguido reproduzir sua intensidade expressiva com a mesma maestria. Seu impacto, no entanto, não foi imediato ou durante o século XVII, sua arte foi gradualmente esquecida, sendo considerada excessivamente extravagante em comparação com o Barroco, que começava a dominar a cena artística europeia. Nos últimos anos de sua vida, El Greco enfrentou uma série de desafios que contrastavam com o período de estabilidade e reconhecimento que havia conquistado em Toledo. Apesar de ter se estabelecido como um dos pintores mais importantes da cidade, sua arte começou a ser cada vez mais vista como excêntrica e fora de moda. Enquanto a Espanha avançava para um estilo mais alinhado com o Barroco, caracterizado por um realismo dramático e composições mais claras e ordenadas, o estilo visionário e expressivo de El Greco começou a perder espaço. A mudança de gosto artístico na Espanha estava diretamente ligada ao fortalecimento do Barroco, promovido por artistas como Caravaggio e Rubens, cujas obras apresentavam uma abordagem mais naturalista e teatral. Em contraste, El Greco mantinha sua tendência para figuras alongadas, cores vibrantes e composições carregadas de simbolismo. Se antes sua arte era valorizada por sua capacidade de evocar o êxtase religioso, agora ela era cada vez mais vista como exagerada e pouco convencional. Além das mudanças no cenário artístico, El Greco também enfrentou dificuldades financeiras. Apesar de ter recebido inúmeras encomendas ao longo de sua carreira, nem todas foram devidamente remuneradas.
Muitos contratos geraram disputas jurídicas, nas quais ele teve que lutar para receber os pagamentos acordados. Seu temperamento forte e sua intransigência em relação a seus preços fizeram com que ele acumulasse atritos com alguns de seus patronos. A falta de apoio da corte real espanhola também contribuiu para que ele não obtivesse os benefícios financeiros que outros artistas contemporâneos conseguiram. Outra dificuldade enfrentada por El Greco foi o envelhecimento e os desafios físicos que vieram com ele. Embora não existam registros precisos sobre sua saúde nos últimos anos de vida, é provável que ele tenha lidado com enfermidades que dificultaram sua produção artística. Mesmo assim, ele continuou pintando e supervisionando seu ateliê até o fim, demonstrando uma dedicação inabalável à sua arte. Seu filho, Jorge Manuel Teotocópoli, assumiu um papel mais ativo na administração do ateliê, garantindo que as encomendas continuassem sendo entregues. Apesar dos desafios, sua criatividade permaneceu intensa até seus últimos dias. Algumas de suas obras mais ousadas e inovadoras foram produzidas nesse período, como a Adoração dos Pastores e a Visão de São João. Nessas pinturas, sua tendência para a estilização extrema e o uso de cores irreais se tornam ainda mais evidentes, criando uma atmosfera quase onírica. Essa radicalização de seu estilo sugere que ele estava menos preocupado em agradar seus contemporâneos e mais focado em explorar os limites de sua visão artística. Outro fator que contribuiu para seu relativo isolamento nos últimos anos foi a morte de alguns de seus principais patronos e clientes. Muitos dos membros da aristocracia toledana que haviam encomendado suas obras faleceram ou perderam influência política, reduzindo as oportunidades para novas comissões. Com isso, o fluxo de trabalho de seu ateliê diminuiu, tornando sua situação financeira ainda mais delicada. Apesar do declínio de sua popularidade, El Greco permaneceu profundamente respeitado por um círculo restrito de admiradores e discípulos. Seu ateliê continuou a produzir obras, e sua influência se manteve presente em Toledo, mesmo que sua fama não tivesse se espalhado além dos limites da cidade. Seu filho e alguns seguidores tentaram preservar sua abordagem artística, mas sem a mesma genialidade e impacto que o mestre possuía. A morte de El Greco ocorreu em abril de 1614, em Toledo, aos 72 anos. As circunstâncias exatas de seu falecimento não são bem documentadas, mas acredita-se que tenha sido resultado de problemas de saúde agravados pela idade. Ele foi enterrado na igreja de Santo Domingo el Antigo, local que havia sido um de seus primeiros grandes clientes quando chegou a Toledo. Sua morte passou relativamente despercebida no cenário artístico espanhol da época, e sua obra começou a cair no esquecimento logo após seu falecimento. Nos anos seguintes à sua morte, a transição para o barroco consolidou ainda mais a marginalização de seu legado. Durante grande parte dos séculos XVII e XVIII, suas pinturas foram vistas como bizarras e excessivas, sendo frequentemente rejeitadas por críticos e historiadores de arte. Algumas de suas obras chegaram a ser removidas de igrejas e substituídas por pinturas de artistas barrocos que seguiam um estilo mais convencional e acessível. Após a morte de El Greco em 1614, seu nome e sua obra caíram progressivamente no esquecimento. O estilo que o consagrou, com figuras alongadas, cores vibrantes e um intenso dinamismo espiritual, passou a ser visto como uma extravagância ultrapassada, destoando do gosto predominante na arte europeia dos séculos XVII e XVIII. Enquanto a Espanha e o restante da Europa se rendiam ao esplendor dramático e realista do barroco, a obra de El Greco parecia não se encaixar nessa nova estética. Sua pintura, que já era considerada incomum durante sua vida, tornou-se cada vez mais marginalizada nos círculos artísticos e intelectuais. Durante o século XVII, a ascensão de mestres como Diego Velázquez, Peter Paul Rubens e Caravaggio estabeleceu um novo paradigma artístico, no qual o realismo e o naturalismo dominavam a cena. O público e os críticos passaram a valorizar composições mais equilibradas e representações humanas mais verossímeis. Nesse contexto, a arte de El Greco era frequentemente considerada excessivamente estilizada, irreal e até mesmo errada do ponto de vista técnico. Muitos de seus quadros foram relegados a depósitos de igrejas, esquecidos ou até substituídos por obras de pintores barrocos mais alinhados com os novos padrões estéticos. No século XVIII, com o advento do neoclassicismo, a rejeição a El Greco se intensificou ainda mais.
O movimento neoclássico defendia uma volta aos princípios da arte greco-romana, com ênfase na simetria, clareza e idealização das formas. Nesse cenário, a pintura emocionalmente intensa e visualmente radical de El Greco parecia destoar completamente. Alguns críticos chegaram a classificar sua obra como primitiva ou defeituosa, considerando-a um desvio da tradição renascentista. Sua influência tornou-se praticamente nula, e poucas referências a ele foram feitas nos tratados de arte da época. No entanto, o século XIX trouxe as primeiras fagulhas de interesse renovado por sua obra. Com o romantismo, os artistas e intelectuais passaram a valorizar o individualismo, a originalidade e a expressão subjetiva na arte. Foi nesse contexto que algumas de suas obras começaram a ser reavaliadas por um novo olhar, que enxergava nelas uma força expressiva em comum para sua época. Escritores e artistas românticos, fascinados por figuras excêntricas e visionárias, começaram a perceber em El Greco um precursor da modernidade, alguém cuja arte transcendia as convenções de sua época. A verdadeira redescoberta de El Greco, no entanto, aconteceu no final do século XIX e início do século XX, impulsionada por movimentos vanguardistas que romperam com os padrões tradicionais da arte. Os impressionistas, pós-impressionistas e expressionistas encontraram em suas pinturas uma antecipação de suas próprias experimentações com cor, forma e emoção. Artistas como Vincent van Gogh, Paul Cézanne e Egon Schiele viam em El Greco um espírito revolucionário, alguém que ousou desafiar as normas de sua época para explorar novas possibilidades estéticas. Paralelamente, historiadores da arte começaram a reavaliar sua obra com um olhar mais atento e menos condicionado pelos gostos acadêmicos do passado. Intelectuais como Manuel Bartolomé Cossil, que publicou uma das primeiras biografias modernas sobre El Greco, ajudaram a resgatar seu legado e a reposicioná-lo como um dos grandes mestres da arte ocidental. Museus e colecionadores começaram a valorizar suas pinturas, e sua obra, antes relegada ao esquecimento, passou a ocupar um lugar de destaque nas grandes coleções europeias. A ascensão do modernismo no início do século XX consolidou ainda mais a reputação de El Greco como um precursor das tendências artísticas modernas. Para os cubistas, suas composições dinâmicas e formas fragmentadas sugeriam uma abordagem inovadora da representação espacial. Para os expressionistas, sua intensidade emocional e uso dramático da cor demonstravam uma liberdade criativa que antecipava os princípios do movimento. Em cidades como Paris e Viena, suas obras passaram a ser estudadas e admiradas como exemplos de uma arte visionária e atemporal. Ao longo do século XX, El Greco se tornou objeto de diversas exposições e estudos acadêmicos, que consolidaram sua reputação como um dos grandes nomes da história da arte. Sua presença nos museus mais importantes do mundo, como o Museu do Prado, o Metropolitan Museum of Art e a National Gallery, reafirmou sua importância e garantiu que sua obra fosse apreciada por novas gerações. Toledo, cidade que foi seu lar e sua principal fonte de inspiração, passou a receber visitantes de todo o mundo interessados em conhecer de perto suas pinturas e o ambiente que influenciou sua arte. Hoje, El Greco é reconhecido como um dos artistas mais singulares e inovadores de sua época. Sua capacidade de transcender as convenções e criar um estilo absolutamente pessoal fez com que sua obra permanecesse relevante séculos após sua morte. Seu legado vai além da Espanha e do período em que viveu, influenciando gerações de artistas e sendo estudado como um caso único na história da arte. Seu nome, antes esquecido, tornou-se sinônimo de genialidade e ousadia, e suas pinturas continuam a fascinar e inspirar públicos ao redor do mundo. Nos séculos XX e XXI, El Greco consolidou-se definitivamente como um dos grandes mestres da pintura ocidental. Sua redescoberta pelos modernistas não apenas resgatou sua obra do esquecimento, mas também permitiu que seu impacto se expandisse para além da pintura, influenciando outras formas de arte, como o cinema, a literatura e a fotografia. Sua abordagem inovadora da luz, da cor e da forma continua a ser objeto de estudo e admiração, garantindo que sua influência ultrapasse fronteiras e gerações. Uma das razões pelas quais El Greco continua relevante é a sua capacidade de inspirar novas interpretações. Seus retratos intensos, suas figuras etéreas e seu uso dramático do espaço criam uma atmosfera única que ressoa com os desafios e as inquietações da arte contemporânea. Muitos críticos e historiadores enxergam nele um precursor do expressionismo e do surrealismo, uma vez que sua obra sugere uma dimensão psicológica e espiritual que transcende a mera representação figurativa.
A presença de suas obras nos maiores museus do mundo é um testemunho de sua importância contínua. O Museu do Prado, em Madrid, abriga algumas de suas pinturas mais icônicas, como o enterro do Conde de Orgaz, enquanto galerias nos Estados Unidos, França, Inglaterra e Grécia também expõem peças fundamentais de sua trajetória. Essas coleções não apenas preservam seu legado, mas também garantem que sua arte continue a ser estudada e apreciada por milhões de visitantes todos os anos. Além das galerias e museus, a cidade de Toledo se tornou um ponto de peregrinação para admiradores de El Greco. Locais como a Igreja de Santo Tomé, que abriga o enterro do Conde de Orgaz, e o Museu El Greco, instalado em uma casa semelhante à que o pintor habitou, são atrações culturais e históricas que reforçam sua conexão com a cidade. Esse turismo artístico transformou Toledo em um centro de estudo e apreciação de sua obra, reafirmando a cidade como parte fundamental de sua identidade artística. A influência de El Greco na cultura popular também é notável. Sua estética peculiar e sua abordagem única da espiritualidade foram incorporadas em filmes, peças teatrais e romances. Diretores de cinema como Luis Buñuel e Andrei Tarkovsky exploraram em suas obras a atmosfera mística e visionária presente nas pinturas do artista, enquanto escritores como Nikos Kazantzakis, autor de El Greco, O Pintor de Deus, ajudaram a imortalizar sua história em narrativas literárias. Essa diversidade de influências mostra que seu impacto vai muito além das artes visuais. O estudo acadêmico sobre sua obra também evoluiu significativamente. Novas pesquisas continuam a lançar luz sobre aspectos menos explorados de sua vida e técnica, incluindo seu treinamento em Creta, sua relação com os círculos intelectuais espanhóis e as inovações que introduziu na pintura sacra. Avanços tecnológicos na análise de pigmentos e técnicas de restauração permitiram uma compreensão mais profunda dos métodos que utilizava, ajudando a preservar suas obras para o futuro. Outro aspecto importante do legado de El Greco é sua contribuição para a redefinição da identidade artística espanhola. Embora tenha nascido na Grécia e tenha passado parte de sua carreira na Itália, foi na Espanha que ele se estabeleceu e criou sua obra mais significativa. Seu estilo inconfundível, que mescla influências bizantinas, renascentistas e maneiristas, ajudou a enriquecer a tradição pictórica do país, preparando o terreno para gerações futuras de artistas espanhóis. A reavaliação crítica de sua obra também levou a um maior reconhecimento de sua genialidade dentro da história da arte. Se antes era visto como um pintor excêntrico e incompreendido, hoje El Greco é estudado como um dos primeiros artistas verdadeiramente modernos. Seu uso expressivo da cor, suas composições dinâmicas e sua abordagem subjetiva da realidade anteciparam conceitos que só seriam plenamente desenvolvidos séculos depois. Essa atemporalidade é um dos motivos pelos quais sua arte continua tão relevante. O impacto de El Greco pode ser sentido em artistas do século XXI que exploram a espiritualidade, a deformação expressiva e a intensidade emocional em suas obras. Pintores contemporâneos e designers visuais frequentemente fazem referência ao seu trabalho, reinterpretando suas técnicas e sua paleta cromática em contextos modernos. Essa conexão entre passado e presente mostra que sua arte não pertence apenas à sua época, mas dialoga com sensibilidades artísticas muito além de seu tempo. Assim, o legado de El Greco é mais do que um conjunto de pinturas extraordinárias, é uma influência duradoura que atravessa diferentes períodos e manifestações artísticas. De um pintor considerado estranho e incompreendido em sua época, ele se transformou em um dos grandes mestres da arte universal. Seu nome, uma vez esquecido, agora brilha entre os imortais, provando que a verdadeira genialidade não se curva às convenções de seu tempo, mas resiste e renasce para inspirar as gerações futuras.